Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos proclamar um texto que eu peço a Deus Pai, em nome de Jesus, que Ele nos dê seu Espírito, para que esse texto da palavra de Deus caia em nossos corações e produza um fruto poderoso de conversão a Jesus e de perseverança no conhecimento e na leitura diária da palavra de Deus. E Jesus dizia aos judeus que nele creram. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31. Se permanecerdes na minha palavra. Permanecer significa ler a palavra de Deus. Permanecer significa viver a palavra de Deus. E virá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Testemunhas da palavra, testemunhas de Jesus. Permanecer então, meus irmãos, é ler, meditar e viver o que diz a palavra de Deus. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade. Nós só iremos conhecer a verdade lendo, meditando e vivendo a palavra de Deus. E a verdade vos livrará. A verdade é Jesus. Lendo a palavra de Deus, a palavra pelo Espírito Santo nos irá revelar Jesus. Que somente Deus vivo, poderoso, realizou e irá realizar esses milagres. Porque Jesus está vivo. Ele não somente realizou milagres enquanto ele estava aqui há 2000 anos atrás. Não, Jesus também está aqui. Jesus está presente na Eucaristia. Jesus está presente, vivo, poderoso e ressuscitado no nosso coração. Porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz também que tudo seja feito segundo a tua fé, para nós sermos curados, para a nossa conversão, para crermos cada vez mais em Jesus, para que a nossa família seja salva, liberta, curada por Jesus. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, mas esse dom se desenvolve, este dom cresce dentro de nós, como Jesus diz na palavra e como São Paulo também diz na carta aos Romanos, pelo conhecimento e pela vivência da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias para conhecermos mais sobre Jesus. E conhecendo mais sobre Jesus, nós vamos nos apaixonar por Jesus. Nós vamos nos extasiar com os milagres poderosíssimos que Ele realizou e está realizando na nossa vida. Por isso, meus irmãos, é necessário a leitura diária com a palavra de Deus. Eu quero insistir nisso, não somente a leitura, mas meditar sobre ela e pedir o Espírito Santo para que esta palavra que é vida e viva possa se tornar vida no nosso coração e viva através de nós. Nós precisamos conhecer e viver a palavra de Deus e assim crendo, nós iremos crer cada vez mais em Jesus. E crendo em Jesus Cristo, nós iremos nos tornando e recebendo toda a herança que Deus tem para nós, porque a herança que Deus tem para nós, ela vem através do conhecimento da palavra de Deus. Uma herança de paz, uma herança de amor, uma herança de sabedoria, uma herança dos dons do Espírito Santo. Leiam, meus irmãos, vivam a palavra de Deus e vocês irão conhecer como é doce, como é suave viver sobre o senhorio de Jesus. Porque o senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele se realiza na nossa vida através dos editos, através da palavra, através da leitura, como eu disse, e quero insistir, da palavra de Deus. Leiam, meditam e vivam no Espírito Santo a palavra de Deus e vocês irão conhecer a felicidade definitiva, a paz de Deus, o amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu e através da palavra de Deus, este amor, através do Espírito Santo, se torna vida. Nós somos
filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que adquirimos pelo nosso batismo e pelo conhecimento e pela vivência da palavra de Deus. Obrigado, Deus Pai, por nos ter dado esta palavra, que é a luz que ilumina os nossos passos, é o caminho que devemos seguir, apresentando através da sabedoria, como foi dito, e desta luz que brilha à frente de nós, as pedras, os buracos da vida, e elas nos impedirá de cairmos nesses buracos e sofrermos não somente nós, mas a nossa família. Meus irmãos, ouçam o que diz a palavra de Deus. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiros discípulos de Jesus. Conhecereis a verdade, e esta verdade aqui vos libertará. Esta verdade que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus por nos ter dado a sua palavra, uma palavra doce, uma palavra de amor, uma palavra que extasia o nosso coração, a nossa vida, uma palavra que é o próprio Jesus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, como diz São João no 1º capítulo do seu Evangelho. Leiam, meditem e vivam a palavra de Deus na força e no poder do Espírito Santo. E agora, meus irmãos, um testemunho que nos chega lá de Aracaju e é do José Ney Marinho. Queridos Regis, Maísa e Estela, Deus os abençoe. Aconteceu um milagre. Estou enviando-lhes fartas provas do indescritível milagre operado na minha vida por Jesus Cristo. Tudo ocorreu na madrugada de 7 de abril, aos 15 minutos de uma sombria sexta-feira. Naquela ocasião, eu resolvera prestar um concurso público na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Estando desempregado e estudando há vários anos, aspirando a um cargo na área fiscal, optei por viajar de ônibus por ser menos oneroso. Assim que cheguei à sala de espera, reservada aos passageiros, decidi, graças a Deus, a rezar o terço da libertação. Confesso ter hesitado em fazê-lo, pois nunca rezara em público. Foi a minha salvação. Glórias e louvores a ti, Senhor. Deus me preparou um lugar seguro. No momento da aquisição da passagem, eu adquiri a poltrona número 15, do lado oposto ao do motorista. Mas quando fui tomar o meu lugar, já estava ocupado com uma pessoa. Não me dei por satisfeito. Mudei-me então para a poltrona número 16 no corredor. Aleluia, meu Deus, eu te louvo. Eu nunca poderia imaginar a magnitude da obra que o meu Deus me reservara. Após 30 minutos da partida da rodoviária, um caminhão cuja carroceria trazia outra atrelada, conduzindo uma carga excessiva de cana-de-açúcar, desprenderia uma gigantesca barra de ferro e cortaria toda a lateral direita do nosso ônibus. Resultado da imprudência, 13 mortes e mais de 8 feridos graves. Apesar dos gritos, horrores, pavores, Jesus me deu força para quebrar o vidro da janela, sair e ajudar outras pessoas a saírem. Eu estava ileso. Este Deus faz maravilhas, santo é o seu nome. Embora minha roupa estivesse toda ensanguentada e com resíduos de pele respingados sobre meu corpo, capaz mesmo de assustar até os profissionais do hospital, não me cansei de louvar o Senhor Jesus, pois eles achavam que foi
a sorte. Mas eu retrucava dizendo, foi obra de Deus, através do terço da libertação. Daquele episódio em diante, tenho testemunhado o poder de Jesus vivo, através de programas de rádios e em grupos de oração. E não é só isso. Sempre que presenteio as pessoas com o terço da libertação, dou o meu testemunho, todos ficam felizes. Glórias e louvores a ti, Senhor Jesus. Amém, aleluia. Se o nosso irmão Ney tivesse ficado no lugar que estava reservado para ele no ônibus, ele teria morrido, como aconteceu com a outra pessoa que se assentou naquela poltrona. E o testemunho dele está todo documentado, como vocês podem ver. E eu gostaria que vocês vissem o que ele escreveu aqui no canto do Xerox. Diz o seguinte: o milagre aconteceu. Rezei o poderoso terço da libertação e agora estou vivo para louvar, bendizer, glorificar o majestoso Senhor Jesus. Honras e glórias a ti, Jesus. E agora, o mais importante, consagro a minha vida a Jesus Cristo, Senhor nosso Deus. Amém, aleluia. Regis, que maravilha de testemunho, que proteção e que fruto. Foi tão grande a experiência de proteção que ele teve. Foi tão forte a experiência de Jesus vivo que ele se consagra a Jesus. E está dando testemunho dele. Eu estou com um testemunho aqui na mão também, Maísa, mas não vai dar tempo. Ah, dá sim. Totalmente. Lê rapidinho. Lê rapidinho que dá. Rapidinho. Estou escrevendo, pois prometi a Jesus que se ele me curasse e restaurasse o meu casamento, eu daria o meu testemunho no programa Rabone e Você. Eu estava grávida de 9 meses e na semana que eu ia ganhar o bebê, descobri que ele estava morto na minha barriga. Fui para o hospital no dia 10 de setembro de 99 para fazer a cesariana. Depois disso começou o meu desespero. Entrei em depressão. Tinha medo de tudo. Medo de morrer, medo de ficar sozinha, medo de dormir. E para piorar, tive síndrome de pânico. Não conseguia ir para minha casa. Só ficava na casa da minha mãe. Meu marido foi se afastando e quando me dei conta da situação, ele estava traindo-me com outra mulher. Eu não tinha forças para lutar pelo meu marido. Então, uma amiga emprestou para minha mãe o livro Terço da Libertação e ela começou a rezar. Comprei um livro para mim e comecei a rezar também o Terço da Libertação, para minha depressão e pelo meu casamento. Minha mãe também rezava pelo meu marido para que ele enxergasse que estava errado e pelo seu arrependimento. No começo, eu não tinha muita fé, mas quando recebi a bênção, fiquei muito feliz. Depois de um mês que eu e meu marido tínhamos nos separado, ele ligou dizendo que queria ter uma conversa comigo. Me disse que estava arrependido e que queria voltar para mim, pois me amava muito. Deste dia em diante, voltamos a viver juntos e estamos bem até hoje, graças a Jesus e à oração do Terço da Libertação. A minha depressão foi curada e dou graças a Jesus pelas bênçãos que Ele tem derramado em minha vida. Tenham fé e rezem o Terço da Libertação, pois só Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Eu amo Jesus. O programa Rabone e Você também poder-se-ia chamar o programa Rabone e Você do Terço da Libertação, não é? Nós estamos lançando Orações de Poder 4, um livro organizado por Maísa, a minha querida esposa Maísa. É um livro de novenas, ladainhas, devoções e orações aos santos.
Com relação a orações aos santos, o que você diria, Maísa? Então, eram tantos os pedidos, não é? Nos solicitando um livro de orações aos santos. Então, nós coletamos várias orações, ladainhas, novenas, inclusive colocamos o dia da festa de cada santo com um pequeno histórico da vida, não é? Deles, da né? vida deles. Eu creio que E as fizemos orações, bem né? completo, o melhor possível, não é? Amém. Louvado seja Deus por mais este livro, para a glória de Jesus Cristo, nosso E Senhor. mais um lançamento, Conselhos de Deus para você, número 2, todo ele tirado do livro do Eclesiástico, e está uma pérola, não é? E quem já leu está gostando e aproveitando e usando muito, inclusive como um livro de mensagens. Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre, aleluia. Meus irmãos, vamos colocar a mão onde está doendo. Vamos apresentar a Jesus uma necessidade sua ou da sua família. Se Jesus me libertar, Se Jesus me libertar, e a minha família, e a minha família, nós seremos verdadeiramente livres. nós seremos verdadeiramente Eu livres. creio nisto. Eu creio nisso. Jesus tem piedade de nós. Jesus, tem piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus, cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus, salva. Segurando nas mãos de Jesus. Jesus, liberta-nos, Senhor. Louve e agradeço, Senhor Jesus. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço pelos milagres que o Senhor está realizando em todo o Brasil, em todas as famílias que nos estão. Meus irmãos, e com esta alegria que Jesus colocou em nossos corações, pessoas que ouviram a palavra de Deus, foram curadas, salvas e libertas por Jesus e pela sua palavra. Vamos olhar uns para os outros, vamos nos perdoar, vamos sorrir, vamos nos abraçar e dizer: sorria!